Fala, meus amigos! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gurizada, porque amanhã é dia de jogo. Amanhã o Tricolor entra em campo contra o Atlético Grau, partida super importante pela Copa Sul-Americana. E agora há pouquinho o Grêmio divulgou uma lista de relacionados. Uma lista com muitos desfalques e eu diria até surpresas. Quer ver essa lista? Olha só porque ela tá na tua tela, tá aí a lista de relacionados divulgada pelo Grêmio, onde tem ali os três goleiros, o Gabriel Grando, o Thiago Beltrame e o Thiago Volpe. Os zagueiros Gemerson, sim, torcedor, ele está aí. Gemerson, destaque da última partida, inclusive, tá? O Gemerson fez boa nota lá no SofaScore, para quem gosta de análise de partida em números. O Gemerson foi um dos destaques do SofaScore. Tomara que tenha virado essa maré dele, né? Tomara, mas tá aí de novo. Gemerson, Kahneman, Vieri e Wagner Leonardo. Os laterais, Igor Serrote, João Lucas, Luan Cândido. Olha só o Luan Cândido aparecendo. E o Lucas Esteves. Por que o Luan Cândido tá aparecendo? Porque o Marlon não está inscrito na Copa Sul-Americana, tá? Não é que o Marlon tem lesão, que tá brigado com alguém, não, pode ficar tranquilo. É que o Marlon, como não tá inscrito, ele já tinha jogado pelo Cruzeiro, inclusive, ele não pode ainda jogar nessa fase com a nossa camisa. Os meio-campistas, Camilo Cristaldo Cuejar Monsalve, Natan Pescador, vem ganhando aí certos olhares do mano. Vai que daqui a pouco pinte uma oportunidade. Com Ronald e Zorteia. Atenção, gurizão da base, Zorteia aparecendo na lista de relacionados. O Vidiaçante, ele tá fora, lesionado, como a gente já tinha conversado aqui. O Edenilson também lesionado, está fora, a gente já tinha conversado aqui também. Então aparece a oportunidade de ir pro Camilo, pro Zorteia, pro Ronald, pro Natan e todo mundo ali aparecendo nessa possibilidade. Os atacantes, Alisson, André Henrique, Arezo, Christian Oliveira e olha só quem tá ali. Jardiel, gurizada. Jardiel aparecendo como uma possibilidade. E o Bright White ficando de fora, não tem lesão, pode ficar tranquilo. É muito mais uma preservação do centroavante, tá? Bom, o Grêmio encerrou a preparação para esse confronto hoje pela manhã. Viajou no início da tarde, inclusive no momento que eu gravo esse vídeo já está em deslocamento. O nosso time muito provavelmente terá ali cerca de 4 trocas, né? Se a gente falar ali, sai o Dodge, né? Que o Dodge estava até com o pé meio inchado, o Edenilson lesionado, o Marlon porque não está inscrito, Bright White também acabou não aparecendo na lista. E aí tem a chance pro Arezo, tem a chance pro Camilo, tem a chance pro Alisson, pro Lucas Esteves, é a chance para esse pessoal que não vem atuando. Um provável Grêmio para esse confronto tem o Volpe, o Igor Serrote, o Gemerson, Wagner Leonardo e o Lucas Esteves, ou o Kahneman, até aparecendo, né? Já que o Wagner Leonardo jogou no final de semana. Um time com Camilo e Cuejar, o Alisson aparecendo pela direita, Cristaldo centralizado. Por outro lado, o Christian Oliveira e no comando do ataque, o Arezo. Esse é um provável time do Grêmio. Um ponto importante, os amigos vão me perguntar, Diogo, cadê o Amuso? O Amuso não tinha treinado ontem normalmente? Treinou normalmente, treinou hoje normalmente também, mas o Amuso, ele ainda não está com ritmo de jogo para atuar. Então, por conta do tempo que ele ficou parado, a última partida do Amuso foi contra o Mirassol. Ele não estreou ainda com o Mano Menezes, para vocês terem uma noção. Então o Grêmio preferiu dar esse tempo para ele ir se recuperando durante essa semana, para não colocar já de supetão, já que ele fez recém ontem o primeiro treino depois da lesão. Então, para dar esse tempo para o jogador, inclusive, o Grêmio entendeu melhor esperar neste momento, tá? Bom, eu quero avançar com vocês, deixa eu puxar para cá porque eu quero avançar com os amigos para nós falarmos sobre a situação do Edenilson. Ontem eu já tinha trazido para vocês aqui a informação de que o Edenilson teve constatada uma lesão leve, é verdade, uma lesão grau 1, mas é uma lesão que tira o Edenilson dessa partida contra o Atlético Grau e tiraria o Edenilson do jogo contra o Bragantino no final de semana. Por que eu digo que tiraria? Porque não é bem a lesão que vai tirar o Edenilson dessa partida. É porque ele levou o terceiro cartão amarelo. Também, né? Então o Edenilson, de qualquer maneira, ele não jogaria o final de semana. E a ideia do Grêmio é que o Edenilson atue já na semana que vem contra o Godoy Cruz aqui na nossa arena, tá? Só para confirmar, é uma lesão muscular grau 1B no músculo bíceps femoral da coxa direita. Para quem gosta de detalhes, esse foi o problema que o Edenilson teve. Tá bem, meus amigos? Bom, quero avançar com vocês para nós falarmos sobre outra situação importante. E essa aqui foi uma situação que eu vou dizer para vocês que eu fiquei até desconfortável quando eu ouvi. Ontem,
tá? O Grêmio confirmou a promoção do Alisson Edward, né? O garoto que amanhã, muito provavelmente, ganhará a oportunidade como titular na vaga do Edenilson. Muito bem. 19 anos, grande expectativa da base. O Grêmio tem colocado o guri pra atuar, o Mano, e ele tem desempenhado, fez uma baita de uma jogada agora final de semana pro gol do Kiki Oliveira. Ontem, o diretor adjunto da base do Grêmio, o Edson Berwanger, ele deu uma entrevista pra Rádio Gaúcha e, cara, ele adiantou a expectativa do Grêmio em receber propostas nesta janela já pelo Alisson. Assim, vamos lá. É uma situação bem complicada e eu vou dizer bem a real pra vocês, tá? O guri subiu ontem. E já estão falando em vender. E a partir do momento que vem de um diretor, mesmo que seja adjunto, da base do Grêmio, ele representa o Grêmio. Então, pô, o guri acabou de subir. O guri nem se firmou. Ontem ele foi promovido, foi oficializada a sua promoção. E os caras já estão falando em vender. Vamos falar em vender a perebeira brava que a gente tá, né? Vamos lá, vamos falar em vender. Vamos falar em daqui a pouco negociar o João Lucas. Vamos falar em negociar o Pavon, que mais uma vez não aparece na lista de relacionados. Eu até imaginei que o Pavon, daqui a pouco, por ser um jogo fora, por ser um jogo com os reservas, o Pavon pudesse ganhar uma oportunidade, até para daqui a pouco começar a mudar essa plástica dele com a torcida. Mas nem isso, o Pavon tá fora do Grêmio. Mas o Grêmio tá pagando o salário pro Pavon. O Grêmio no início do ano foi lá, contratou o João Lucas e errou. Pagou um dinheirão pro Santos para trazer o João Lucas para cá, sendo que lá a torcida não pode nem ver o João Lucas. O Grêmio tem o Gemerson, que é um jogador totalmente limitado, que não conseguiu desempenhar aqui. O Grêmio tem o Lua Cândido. E o Grêmio tá pagando salário. E os caras estão falando em vender o Alisson. Mas pera aí um pouquinho, gente. Pera aí um pouquinho. É uma coisa, eu vou falar bem a realidade pra vocês, é uma coisa que me incomodou bastante, tá? Bastante. Ele tem contrato longo com o Grêmio ainda, até 2028. 60 milhões de euros é a multa dele, tá? Aproximadamente. Estamos falando ali de 388 milhões de reais. Ninguém vai pagar essa multa, é importante que se diga. É mais uma segurança pro clube. Mas, vamos lá. O guri recém subiu, já estão falando em vender. Já estão falando em receber propostas, em expectativas. Assim não tem condições, né? Assim não tem condições. Ele tem um contrato por metas, é importante que se diga isso, é importante que ele vai, conforme o número de jogos, conforme a minutagem no grupo principal, ele vai aumentando o seu salário, ele vai conseguindo subir degrau a degrau, mas vamos lá, né? Vamos parar com essa história de querer vender a gurizada. O guri recém subiu, já querem vender. Pô, pera aí um pouquinho, cara. Pera aí um pouquinho. Falando em vender, tem uma outra situação. O Grêmio internamente começa a admitir que errou, que cometeu um erro na contratação do João Lucas. Acabei de falar dele. O Grêmio começa a admitir que errou na contratação do João Lucas lá no início do ano. E a ideia agora é, surgindo a possibilidade de uma boa contratação, trazer um lateral direito. A análise dos 3 laterais que o Grêmio tem hoje. O João Lucas não deu certo de jeito nenhum. Igor Serrote, um jogador verde, um jogador da base que subiu, é um jogador que vem desempenhando bem, é verdade, mas ainda precisa ser corrigido. E daqui a pouco, num jogo mais forte, um jogo mais pegado ou numa sequência, ele pode acabar sentindo por ser um jogador que recém subiu. Então o Grêmio tem essa análise do Igor. E o João Pedro, a análise deste momento é que é um jogador que chega muito bem na área, que avança muito bem no ataque, mas que tem sérios problemas defensivos. Então o Grêmio neste momento analisa a possibilidade de contratar um lateral direito. O Grêmio tendo uma oportunidade de mercado, o Grêmio deverá investir num lateral direito. Só que assim, eu vou ser bem sincero com os amigos, tá? Eu sempre mantenho essa relação com vocês aqui, sempre falando o que eu penso de verdade e, claro, sempre com base nas informações que a gente traz. Vamos lá. O Grêmio tá falando em contratar um 8 para fazer aquele caminho ali de ajudar o ataque e a defesa. O Grêmio tá falando na possibilidade de contratar um camisa 10. O Grêmio tá falando na possibilidade de contratar um atacante pelo lado. O Grêmio tá falando numa possibilidade de contratar um centroavante. Tem 2 zagueiros que o Grêmio precisa trazer pelo lado direito. Vamos lá, né? É meio duvidoso que o Grêmio vai fazer todo esse investimento.
De onde vai sair tanto dinheiro? Ah, Diogo, mas o Grêmio tem dinheiro, o Grêmio tem isso. O Grêmio não tem dinheiro, gente. Não se iludam. O Grêmio não tem dinheiro. Análise é muito legal, análise. Mas pera aí um pouquinho, vamos parar de iludir o torcedor também, porque tem muita coisa que a gente sabe que não vai avançar. Muita coisa o Grêmio não vai conseguir fechar. Então, nesse momento, o Grêmio faz uma análise de todos os problemas que tem. Se todo o time é problemático, bom, então o Grêmio errou, a direção errou bastante no início do ano. Porque contratou para todas as posições, o Amuso tá aí, não consegue jogar por conta da sequência de lesão, agora já tá fora de novo. O Pavon é um problema que o Grêmio vem arrastando já há algum tempo. O Gemerson é um problema, embora esteja improvisado, mas o Grêmio já sabia que o Rodrigo Eli era insuficiente. O Grêmio, desde o ano passado, já sabia que o Gustavo Martins também não era aquele jogador de encher os olhos. O Grêmio doou o Natan Felipe pro Juventude. E quando eu digo doou, não é porque eu tô brincando, porque o Grêmio recebeu pouco, não. O Grêmio não recebeu absolutamente nada. O Grêmio liberou o Natan Felipe para ir pro Juventude, tá? Ele liberou o Natan Felipe para ir pro Juventude, sendo que ele poderia estar jogando agora. Então, tem muita coisa errada, né? Muita coisa errada. E agora o Grêmio analisa então a possibilidade de contratar um lateral direito. Falando em coisa errada, o Grêmio agora há pouquinho também soltou uma nota contra a Arena. O Grêmio demonstrou a sua insatisfação com os problemas causados na última partida contra o Santos. Alguns dos problemas, por exemplo, entrar no estádio, problemas no reconhecimento facial e das carteiras de sócio. Não é a primeira vez que isso acontece, muitos torcedores reclamaram sobre isso e o Grêmio colocou na nota. Abre aspas. Não é admissível que nosso torcedor enfrente qualquer dificuldade para a aquisição de ingressos, seja permanecendo longos períodos em filas virtuais, seja esbarrando em frustradas, tentativas de identificação facial. Outros pontos colocados pelo Grêmio: filas imensas, seja virtual ou seja para entrar no estádio. A política de preço dos ingressos, que de acordo com o Grêmio é feita pela própria gestão da Arena, colocada pela gestão da Arena, e ingressos altos com o serviço pífio. O Grêmio não colocou exatamente isso na nota, mas eu estou trazendo para vocês. A gurizada que frequenta a Arena sabe como é que é. É fila para entrar, é fila para tudo. E problemas, né? Sempre com problemas. Política de preço, gramado. O Grêmio fez questão de colocar nessa nota também o gramado. Porque a Arena, o Grêmio ficou 2 semanas sem jogar por lá. Semana passada e a outra semana que antecedeu. E a Arena deixou para trocar a parte do gramado justamente na semana passada, quando o Grêmio estava voltando a jogar. É uma falta de planejamento dos caras que é impressionante. E aí foi o gramado que a gente viu no final de semana. O Grêmio disse o seguinte, abre aspas, quando o torcedor é prejudicado, o Grêmio também é. Quando o gremista deixa de ir ao estádio, o time perde um apoiador. Quando o gramado é ruim, a equipe não desenvolve seu melhor potencial. São detalhes que fazem a diferença, disse então a nota do Grêmio, a nota que o Grêmio demonstrou toda a sua insatisfação com a Arena por conta dos serviços prestados e por conta da ineficiência do serviço, sendo mais exato e mais claro, né? Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. O jogo de amanhã é super importante, o teu time ideal com base na lista de relacionados que o Mano tá levando lá pro Peru. Mas eu quero saber a tua opinião também sobre as contratações do Grêmio, então comenta aqui embaixo o teu lateral direito que o Grêmio vai buscar no mercado, o Grêmio vai dar aquela olhadinha, tem um nome ideal que tu acredite que seja o cara para resolver o nosso problema? Comenta aqui embaixo, ou daqui a pouco o Igor Serrote é o cara que tu acredita? Ou o João Pedro precisa de mais oportunidades? Tua opinião é sempre muito bem-vinda e aproveita e deixa o teu like que é sempre muito importante, tá? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.